Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Mais uma vez, a paz do Senhor Jesus, queridos irmãos. Amém. Amém. Louvo a Deus por mais essa oportunidade. Aleluia, Jesus. E que privilégio de poder estar na casa do Senhor, casa de oração, ao qual o Senhor já se faz presente. Aleluia. Para ministrar nos nossos corações a sua palavra, que é a verdade, é a única que vivifica, é a única que nos liberta. Louvado seja o Senhor Jesus. Quero compartilhar com os meus amados irmãos o Evangelho de Mateus, capítulo 5. Que diz assim: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Pode sentar. Amém. Quero uma palavra maravilhosa do Senhor Jesus, onde ele estava na Galileia, no Monte das Bem-aventuranças, ministrando os seus discípulos. Tem discípulo aqui? Glória a Deus. Vamos receber então a palavra do Senhor? Amém. Para minha e para a sua vida. Que aqui quando ele diz: vós sois o sal da terra. Aleluia, Jesus. Que é ministrado muito aqui nesse altar pelos nossos corações. O sal da terra. A gente sabe as funções do sal, para que ele serve, para não deixar apodrecer, para dar sabor. Nós já sabemos disso. O sal no material. Mas e o sal, que aqui o Senhor usa uma linguagem figurada? O que seria ser o sal? Eu fui buscar no Senhor isso, irmãos. Porque muitas vezes a gente lê a palavra, mas não se atenta muitas vezes para o significado. E o Senhor é muito preciso em tudo que Ele fala, em tudo que Ele quer ensinar. Aleluia. Aqui ele usava palavras da época, pela qual muitos tinham entendimento, mas hoje ele fala no nosso espírito. Aleluia. Pela sua palavra. Então aqui, irmãos, quando ele diz que sois o sal da terra, sois são discípulos. E os discípulos quem são? A igreja. A igreja do Senhor. Aleluia. Então aqui ele faz uma menção para minha e para a sua vida, demonstrando a importância de fazermos a diferença nessa terra, a importância de nós nos consagrarmos, a importância que tem andar junto com o Senhor, andar junto e esperar do Senhor o propósito dele para minha e para a sua vida, que cada discípulo tem um propósito do Senhor para a sua vida. Por isso que o Senhor nos escolheu desde o ventre da nossa mãe para andar com Ele. Amém? Então aqui quando ele diz: se o sal for insípido, o sal insípido, irmãos, conforme o Senhor ministrou no meu coração, é como muita gente vê hoje, irmãos, nesse mundo que a gente está de distração. Esse mundo que hoje, para você muitas vezes tirar um tempo para a palavra do Senhor, o nosso espírito nos acorda para isso. Porque se for na correria do dia a dia,
pela nossa carne, a gente não é inabalável, irmãos. Amém? Acho que não é só eu, sou eu que estou nessa situação, né, irmãos? Mas como nós temos apego, nós temos um chamado do Senhor e nós temos prazer em conhecer a vontade dele, Aleluia. a gente acaba se rendendo. Aleluia. Mas porque nós estamos alicerçados na verdade, irmãos. Que é essa verdade que nos liberta de tudo. Tudo que está nesse mundo, ela nos libertou. Aleluia. Porque nós somos um conquisto hoje. Amém? Amém. Então, que se for insípido, irmãos, é quando você começa a se esfriar. Quando você começa a já não procurar fazer muita diferença, irmãos. É você já não querer diferenciar o que é do mundo e o que é de Deus. E a palavra do Senhor diz em Timóteo que seriam tempos trabalhosos. A apostasia ia tomar conta. E até os escolhidos seriam enganados, irmãos. Por isso aqui o Senhor adverte, porque aqui ele adverte quem ele ama. E louvado seja Deus que nos ama. Aleluia. Nós corrige. Louvado seja o Senhor. Então é aquele crente, irmãos, que muitas vezes, como eu ouvia muito o pastor Renal falando, é o crente 007, você nem sabe se ele é crente. Tem, irmãos, tem. Tem aquele crente que agrega, tem aquele crente que diz é o espalha a rodinha. No reino do Senhor tem de tudo, irmãos. Mas aqui o Senhor nos deixa como que Ele quer que seja o discípulo. Como Ele quer que verdadeiramente nós façamos a diferença nessa terra. E aqui com o livro de Marcos, ele vai nos explicar melhor. Marcos, no capítulo 9. Ele continua aqui falando, que são palavras aqui do Senhor Jesus, ministrando. E aqui onde ele diz, no 42, fala sobre os escândalos. Aqui nesse texto, irmãos, ele vem falar para a minha e para a sua vida as nossas atitudes e o peso que elas têm. Porque o pecado confessado, ele é perdoado, mas as consequências do pecado, nós não fugimos delas. Então, que o Senhor nos ajuda, pela sua santa palavra, a andar no caminho, o caminho que agrada a Deus, para cumprir o propósito dele. Então ele diz aqui, no 42, e qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que lhe pusesse ao pescoço uma grande pedra de moinho e que fosse lançado no mar. É o que acontece muito hoje, irmãos. Muitas vezes, por nós não buscarmos sabedoria em nossas palavras, muitas vezes são fracos na fé, e a gente muitas vezes acaba falando alguma palavra que a pessoa não gostou de ouvir, algum acontecido que ouviu. A pessoa está fraca na fé, muitas vezes ela se desvia. E aqui o Senhor nos adverte que é melhor que ele pusesse ao pescoço uma pedra de moinho e lançasse no mar. Quer dizer, alguém te jogar e te assassinar do que você matar a fé de alguém. Então isso é sério, irmãos. Porque o juízo foi primeiro para a igreja, para mim e para a sua vida. Amém? Aqui ele diz no 43, se a tua mão te escandalizar, corte-a. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que tendo duas mãos
ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Aqui a mão para o Senhor quer dizer as nossas ações, irmãos. Muitas vezes a gente entra na carne, irmãos. Eu falo isso diante do temor do Senhor. Muitas vezes a gente entra na carne, irmão, e esquece que o irmão está fraco na fé. E a gente tem que prestar muita atenção nisso, irmãos. Porque hoje a gente vê as igrejas cada dia mais se esvaziando, porque o mundo está tomando conta. E é nosso papel, como sal da terra, vigiarmos para que essas almas não se percam, irmãos. Como o pastor falou, uma alma é importante para Deus. Uma alma. Aí que, a partir desses outros versículos, o Senhor Jesus, Ele vai mostrando a nós uma autocrítica, para nós nos examinarmos todo dia, como Ele diz na Santa Ceia, que o homem se examine a si mesmo, e o Filho de Deus tem que ser assim. Sim. Todo dia está se examinando, irmãos, porque nós não estamos andando corruptível, e precisamos do Senhor na nossa vida. Então, se a tua mão escandalizar, corte as tuas ações. Se você está tendo uma atitude que não agrada a Deus, que não está edificando, muda. É como é ministrado nesse altar. A gente tem que ser nova criatura. Não tem mais tempo nem jeito de ficarmos na nossa carne, irmãos. Não tem mais como, a gente conhece o Senhor, a gente conhece a palavra. Se fraquejou, pede ajuda, o Senhor dá. O Senhor da sabedoria, o Senhor da discernimento. Porque de nós mesmos, nós não podemos nada. Como foi orado, unge meus lábios, unge minha mente, unge meu coração, para as nossas vestes estarem limpas e preparadas para fazer a vontade do Senhor. Aleluia. 44, ele diz: onde seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Eu lia muitas vezes isso, irmãos, e falava bicho. Muitas vezes ouvi dizer em algumas ministrações que é o verme do corpo que não morre no inferno, que você fica com verme. Não, irmãos, não, irmãos. Que louvado seja Deus por isso. Aqui ele diz: o seu bicho é o remorso, irmãos. Porque naquele dia, se não tiver o verdadeiro arrependimento, não tiver verdadeiramente mudança de vida em suas atitudes, se o Senhor voltar, o Senhor nos chamar antes da hora, esse remorso vai ser eterno, irmãos. Porque não vai mais ter tempo de perdão, irmãos. São duras palavras para a minha vida também. Porque seguir Jesus, irmãos, como diz aqui os pastores, não é de qualquer jeito. Exige muito de nós. E louvado seja Deus por isso que nós nos santificamos em cada dia. Para fazer a vontade dele. No 45 ele diz: se teu pé te escandalizar, corte-o. Melhor para te entrares coxo na vida, do que tendo os dois pés seres lançados no inferno e no fogo que nunca se apaga. Aqui o pé representa o nosso caminhar. Como está a nossa caminhada com o Senhor? Onde você vai? O que você anda fazendo que te desvia do caminho do Senhor? Então ele diz: corte o seu pé, quer dizer, muda, desvia. Ele diz a sua palavra: foge da aparência do mal. O diabo corre, irmãos. Ele corre se você foge. Fugir é você se prevenir. Se você sabe que é errado, não faça. A gente fala isso com os nossos filhos. Eu não falei para você não fazer? Não faça. E é assim, Deus é nosso Pai. Aleluia. É nosso Pai.
Aqui ele diz: se teu olho te escandalizar, lance-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho, do que ter os 2 olhos e ser lançado no fogo do inferno. Olho, desejo, cobiça, inveja, atos que os nossos olhos cometem, porque os nossos olhos é o espelho da nossa alma. E o Senhor diz que se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Aleluia. Então, vigiarmos os nossos desejos, irmãos. Nós não somos mais do mundo, nós somos seres espirituais do Senhor. Então, a gente tem que se abster. Certos tipos de desejo que tínhamos, hoje não podemos ter mais. Porque nós não somos mais aquela criatura, somos nova criatura. Hoje, Glória ao Senhor Jesus. 48 ele diz: onde o teu bicho, novamente, o teu pecado, o seu tormento, o seu remorso, vai ser constante. E o fogo nunca se apaga. Porque cada um será salgado com fogo, e cada sacrifício será salgado com sal. O que eu entendi, irmão, dessa passagem aqui, que o Senhor ministrou na minha vida. Aqui, irmãos, sermos salgados é que nós vamos ser, glória a Deus, nós vamos ser provados na nossa fé. O salgado aqui, irmãos, ele representa alternativas, muitas vezes, que você tem de fazer um caminho e não fazer. Então você vai ser tentado e você vai ser provado pelo Senhor. Porque Ele quer ver até onde você resiste. E será salgado com fogo, e cada sacrifício será salgado com sal. Aqui, cada sacrifício, irmãos, é a nossa vida perante Deus. Que o sacrifício nosso hoje é o sacrifício de louvor. O nosso sacrifício hoje perante o Senhor é ter uma vida cristã que agrada a Deus. Aleluia, Jesus. Isso é purificação, irmãos. É renovo na nossa vida. Porque, como já foi ministrado aqui pelo pastor Fernando, se não tem doença, como vai ter cura? Então, muitas coisas acontecem para nós crescermos na fé. Porque é muito fácil você louvar a Deus quando está tudo bem. E no dia mal. Então, tudo isso acontece para nós sermos forjados na nossa fé. E o Senhor é conosco e nos ajuda. Aleluia. Ele nos ajuda. Aleluia. Desde amanhã, quando as suas misericórdias se renovam na minha sua. Aleluia, Jesus. Então, aqui o Senhor pede de nós, irmãos, integridade. Que ninguém venha a fazer mal com nós outros. Que nós sejamos perdoadores. Que a palavra do Senhor diz: aleluia. Se você não perdoar, porque falam que o único, aleluia, o único perdão, falta de perdão que tem é blasfemar, aleluia, contra o Espírito Santo. Mas se você não perdoar, você também tem perdão. Assim diz a palavra do Senhor. Então, quem quer ser perdoado tem que perdoar. Busca força no Senhor. Busca força. Vai procurar o irmão. Se reconcilia. Que é tempo, irmãos. É tempo de purificar as nossas mentes. Aleluia. Então, irmãos,
as nossas atitudes, a nossa vida cristã é um sacrifício vivo a Deus. Que Ele vê o nosso esforço, Ele vê a nossa busca em cada dia melhorar, porque Ele conhece a nossa estrutura, irmãos. Ele sabe da nossa estrutura, mas Ele também derrama do seu Espírito, Ele também derrama o óleo fresco todo dia quando a gente pede, para a gente poder atender a boa e perfeita palavra do Senhor na nossa vida. Que a vontade dele é sempre agradável na minha e na sua vida. Amém. Porque, irmãos, como diz aqui em 2 Coríntios 3:2, vamos ler, irmãos. 2 Coríntios 3:2. O porquê de nós precisarmos termos essa conduta na nossa vida e ser verdadeiramente o sal da terra que o Senhor disse para mim e para você nessa noite. Diz aqui em 2 Coríntios 3, no versículo 2, o Senhor está afirmando: vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Porque já manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, escrita com tinta, mas não com Espírito do Deus, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas da carne do coração. Aqui tábuas de pedra que o Senhor ministrou na minha vida, irmãos. A gente não tem que fazer as coisas por obrigação, por medo, por querer ser reconhecido. Porque o sal, irmãos, aleluia, o sal na comida, irmãos. Quando eu estava meditando nessa palavra, me veio isso na minha cabeça. O sal, ele faz a diferença, ele serve, mas ele não aparece. Porque se você mistura o sal na sua comida, a essência dele está ali. E ele vai promover quem? A comida, o prato, não você, não o sal. Então nós somos servos para a glória dele. Ele dá o sabor, ele faz a obra, ele convence, ele é tudo em nós. Então o Senhor nos chamou para ser o enfeite do bolo, para sermos admirados, irmãos, porque nós fomos criados para boas obras. E o Senhor tem que crescer, não nós. A glória sempre dele. E a gente se alegra em poder servir, porque é um privilégio servir ao Senhor. Glória ao Senhor Jesus. E aqui no 50, irmãos, ele fala novamente do sal, onde ele diz: bom é o sal. O Senhor, quando ele faz as obras, desde o início ele sempre fala: e tudo é bom. Porque tudo que ele faz é bom, né, irmãos? E aqui ele diz que o sal é bom por quê? Porque representa o discípulo verdadeiro, que produz uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Porque tem o sal aqui representa, irmãos, as beatitudes de Deus na nossa vida. É onde faz a diferença daquele que serve e aquele que não serve. E eu, novamente ele diz: e se o sal se tornar insosso, quer dizer, perder a sua essência, que é de servir,
que é de fazer diferença, que é onde ele pisar a planta dos pés, ele abençoar, onde ele colocar a mão dele, haver cura, haver libertação, em nome do Senhor Jesus. Se ele for insosso, aqui insosso, irmãos, ou ele diz também, não só insosso, mas perdi agora a palavra, que tem outras traduções. Bom, enfim, irmãos, quando você perde essa essência de servo, essa essência de servir, irmãos, é como eu já disse, é o crente 007, você não sabe se é ou se não é, porque ele já não desperta mais sede de Deus. Quando você conversa com ele de Deus, ele está mais falando do mundo do que de Deus. Porque por algum momento ele se desviou do caminho, irmãos. Mas eu tenho uma boa notícia, que o Senhor diz aqui: com que adubareis? Aqui o adubareis, ele quer dizer o que vai fazer renascer de novo. Quando a pessoa quer, porque tem que ter o querer. Você querer sair do mundo e voltar para Jesus é muito querer. É muito querer. Porque muitas vezes a pessoa ama mais o mundo, as coisas do mundo, as criaturas que tem no mundo do que o Criador. Então é uma opção que você faz. Mas ele diz: com que adubareis? Quer dizer, dá um renovo, restaurar, através do arrependimento. O arrependimento sincero das nossas más obras, o arrependimento sincero de negar, que o Senhor diz, aquele que nega a sua vida, aquele que ganha a sua vida, perde a vida com Jesus, porque quer ganhar tudo lá fora, mas não quer servir a Deus. É como o jovem rico, quando o Senhor chamou, ele não quis largar o mundo, porque as riquezas ali representam o mundo. E louvado seja Deus que, quando nós entramos no nosso quarto ele é a nossa intimidade com o Senhor. Nós abrimos o nosso coração para Ele, não que Ele não saiba, irmãos, porque antes da gente abrir a boca, Ele já sabe o que a gente vai dizer. Aleluia. Mas Ele quer ver um arrependimento, irmão, das nossas más obras. Só assim tem transformação, irmãos. Que quando verdadeiramente nós convidamos o Senhor para fazer parte da nossa vida, Ele bate na porta e entra. E a gente ceia com Ele, Ele ceia conosco. Então tem intimidade, irmãos. Ele sabe que nós somos perfeitos, mas Ele sabe que nós somos capazes de agradar a Ele. Que nós somos capazes porque Ele nos escolheu. Ele sabe. E aqui Ele diz: tende sal em vós. Este sal, Ele volta a repetir, é uma vida que agrada a Deus, é uma vida que glorifica a Deus. Atende à vontade do Senhor. Porque o sal pode ficar dentro do saleiro, irmãos. Pode ficar ali. Está ali, está quietinho, está vigiando, mas não está frutificando, não está fazendo obra. Porque não que a salvação venha pelas obras, é pela graça do Senhor. Mas o Senhor quer nosso fruto, irmãos. Ele busca na minha e na sua vida o fruto. Como naquela figueira. A figueira tinha folha, a figueira mostrava que tinha fruto, mas quando o Senhor buscou não tinha nada. Então nós não podemos viver de aparência, irmãos, porque o nosso coração o Senhor conhece. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Então ele diz: tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Aqui, irmãos, essa paz uns com os outros é fruto do sal na sua vida. Se você
anda com o Senhor, que aqui Ele diz as beatitudes dele, como nós lemos aqui no texto. Você vigia suas ações, você renuncia tudo que o teu olho escandaliza. Se você coloca os seus pés na direção do Senhor, você tem paz com você, paz com Deus e paz com os homens. Amém? Amém. Então, irmãos, é uma palavra para minha e para a sua vida, porque o Senhor Jesus está voltando. Não é palavra dura. Não é palavra dura. Pelo menos para a minha vida não é. Porque, como eu já disse, se vem correção do Senhor, é para o nosso bem, para nós não irmos para esse lugar que é o inferno, onde o fogo nunca se apaga. Porque o Senhor é poder, é salvador, mas Ele também é juiz, irmãos. Então nós temos que estar vigilantes nas nossas atitudes, na nossa palavra, como diz aqui. Deixa eu ver se eu me lembro. Glória a Deus poderoso. Aleluia, Deus. É 2 Coríntios. Não me lembrando agora. Mas o Senhor diz que até as nossas palavras têm que ser temperadas com sal. É em Colossenses. Obrigado, Deus. Colossenses. Vamos abrir aqui. Oh, Deus, obrigado, Senhor. Glórias ao Senhor Jesus. Colossenses, no capítulo 4. Aleluia. Colossenses, capítulo 4, no versículo 5. Que diz assim: andai com sabedoria para os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Então, o sal da terra tem que despertar a sede de Deus, a sede de vir servir a Deus, a sede de conhecer o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Para que naquele dia, oh Pai, o Senhor venha se agradar de nós e nós irmos com muita alegria, como diz Paulo, ele acabou a corrida, guardou a fé e está com o Senhor no céu. E assim vai ser na minha e na sua vida também. Amém? Eu agradeço.